Fala pessoal, tudo jóia? Nesse vídeo eu vou mostrar como eu faço para alimentar as minhas tilápias, o tipo de ração que eu utilizo, né? E o tipo de ração que você deve utilizar aí seguindo orientações, tanto de outros canais que eu já vi, como também de um manual, tá? Que eu vou deixar aí na descrição para vocês acompanharem. Tanto para quem utiliza a criação de tilápias em caixa d'água, como eu faço aqui, tanque escavado, também em fibrocimento, qualquer tipo de criação de tilápias, você vai ter aí a base de como alimentar. Então fica comigo até o final do vídeo e acompanha aí, deixa o seu like e se inscreva no canal. Hoje está um sol aqui de estralar mamona, a temperatura aqui está em quase 29 graus, a água aqui está bem cristalina, tá bem clarinha, né? Dá pra ver os peixes ali, olha o tamanho que eles já estão. Se você acompanha o canal aí desde o início, quando eu coloquei elas bem pequenas, elas estão bem grandinhas, né? Já faço aí uma medição tanto do pH como da amônia, acompanho sempre a limpeza aqui do decantador, das escovas biológicas, do filtro, sempre bem limpinho, bem certinho. Mas hoje eu vou falar sobre a ração. Então vou mostrar aqui para vocês os tipos de rações que eu tenho. Existem várias outras, tá? Mas eu vou mostrar aqui a ração é extrusada, que é a mais utilizada aí para a criação de tilápias. Ele tem um processamento de alta temperatura, né? Pressão, umidade, aí melhora a digestibilidade e o aproveitamento dos nutrientes dos peixes. Outro termo utilizado é a granulometria, que é o tamanho da ração que você vai dar. Então tem aí uma tabela que eu vou deixar também na descrição, depois eu vou colocar aqui no vídeo. Aí vai depender do tamanho do seu peixe, você vai dar o tamanho da ração. Não pode dar uma ração muito grande para os peixes pequenininhos, né, que eles vão ter dificuldade de comer, e eles vão ficar ali, né, pegando de pouquinho em pouquinho. E outra informação é a taxa de arraçoamento, que é a quantidade de ração que você deve fornecer diariamente, né, em partes, em função do peso dela. Então eu vou deixar a tabela para vocês acompanharem certinho, tá? Aí o tipo de ração, a quantidade de ração e o tamanho da ração que você deve utilizar. Falando aqui por cima, tá? Bem resumidamente, a ração em pó ela tem 55% de proteína. Ela é mais cara, tá? Porque ela é mais difícil de fazer, com certeza. Então ela é a mais cara e ela tem mais proteína também. A fase inicial do peixe, você vai dar aí quando ele está entre 0,5 gramas a 20 gramas, né, do nascimento ali da larva, entre um dia até mais ou menos 30 dias. Vai depender aí, tá, do tamanho do peixe. Mas é de 0,5 a 20 gramas. E você vai usar a ração em pó, que é de 55% de proteína. A quantidade da ração que você vai utilizar nessa fase, seguindo a tabela, é de 8 a 10% do peso. Então, se tem ali 1 kg, se todos os seus peixes que tem ali no teu tanque, vamos supor que tenha 1000 peixes, não tem importância, mas todos eles pesando mais ou menos dá 1 kg, você vai dar 10%, o máximo ali. Então vai ser 100 gramas de ração em pó e dividido em 6 a 8 vezes ao dia. Então vai ter que colocar aí um horário, né, determinado para você estar utilizando a ração em pó. Nessa fase é a mais importante, né, a boa alimentação aí para desenvolver mais rápido, com mais proteína dos seus alevinos, né, saindo ali da larva até eles crescerem um pouquinho. Seguindo a próxima ração ali vai ser entre 1 milímetro a 2 milímetros, que é 40% de proteína. É a fase juvenil, tá, do peixe, de 20 a 45 gramas de peso. Se você tiver uma balança, é bom para você pegar uma tilápia aí, né, um peixe seu, e fazer medição. E nessa fase não tem como considerar os dias, né, porque aí já passou mais ou menos 30 dias, então entre 6 a 12 centímetros, mais ou menos 20 a 45 gramas. Você vai dar uma quantidade aí para o juvenil de 6% do peso deles. Então faz uma medição mais ou menos aí de quanto você tem e também do peso que vai dar todos eles, e é 6%, dividido em 6 a 8 vezes ao dia. Então esse daqui é 1 milímetro, ó, é bem pequenininha. Então você pode até dar no início, né, até mesmo junto com o pó, mas eu esperei um tempo, porque já tinha comprado 1 kg de ração em pó, que é cara, então eu utilizei metade. Aí depois de uns 20 e poucos dias,
já comecei a utilizar essa, porque a boquinha já dava pra comer, porque é bem pequenininha também. E utiliza pouco, né? Que eles crescem muito rápido. Então 1 milímetro aqui quase não usei, ó, tá quase cheio. E depois eu já passei para essa, ó, que é 1,5 a 2 milímetros. Então já dava para utilizar essa daqui na fase juvenil. Seguindo aqui a ração de 3 a 4 milímetros, que tem 36% de proteína. É a fase já adulta do peixe, de 45 a 150 gramas de peso, que ela já vai estar. Então entre 12 e 25 centímetros de tamanho. E a quantidade de ração para esses adultos, né, essas tilápias, é de 5% do peso delas, dividido em 4 a 6 vezes ao dia. Então eu utilizei essa daqui já, eu estou nessa fase, né? Então fase considerada adulta, segundo a tabela ali que eu tenho, né? Que eu vou colocar aí para vocês na descrição. Então eu estou dando essa daqui atualmente, tá? A próxima fase aí é ração de 5 a 8 milímetros, que é aquela ali. Você vai ter aí 32%, tá, de proteína. Vai depender do fabricante, mas segundo a tabela ele tem aí até 32% de proteína, que é a fase de engorda do peixe. Já passou da fase, né, da larva, já passou pela fase juvenil e pela fase adulta. Então é a fase de engorda. E aí você vai dar aí entre 5 e 8 milímetros do tamanho, 32% de proteína. E aí vai ser aí acima de 150 gramas, né? É mais ou menos aí 25 centímetros o seu peixe vai estar. Então você vai fazer a medição aí dele, a quantidade de peixes que você tem, e aí você vai medir aí 4% do peso delas. Então vai dividir em 3 a 4 vezes ao dia, já vai diminuindo aí o tanto de vezes que você vai entregar a ração, tá? E essa fase de engorda vai durar aí por todo o tempo, até elas crescerem, até você abater elas. Tá? Vou utilizar essa ração aqui, ó. Inclusive eu tenho muito dela. Comprei aí acho que 5 quilos e eu não utilizei porque tem vídeo no canal explicando que todas elas morreram quando elas estavam meio grandes, que eu fiz uma adaptação ali, coloquei cimento no fundo, o tanque do decantador, que talvez influenciou na água, e também era um tempo do frio também, que piorou ainda a situação, que estava aí 5 graus aqui no Paraná, foi um tempo de muito frio. Tudo isso piorou para elas morrerem todas mesmo. E aí eu comecei de novo comprando, né, esses alevinos aqui. Já estão aí, eu não sei, mas já estão quase 3 meses. E aí nos próximos vídeos eu vou fazer a medição delas, o tamanho e o peso delas, né? Já estão com quase 3 meses. Então essas são as rações que eu utilizei. Podem ter diferenças de tamanho, tá? De proteína, mas tudo vai depender aí do fabricante também. Algumas eu comprei pela internet que não tem aqui na minha cidade. Algumas eu tive que ir em outra cidade comprar, que é o pó. Mas você consegue aí achar pela internet e comprar. E essa é a balança que eu uso para verificar o peso das tilápias. Eu sei que eu tenho 23 tilápias, então consigo fazer a medida exata. Mas para você que tem um tanque aí, talvez aí na terra, não tem como verificar, né? Então você vai ter que estar utilizando aí uma medida. Se sobrar ração em cima, é porque você deve diminuir. Se estiver faltando, aí você vai ter que ir fazendo aí a medição de quantos % mais ou menos que você deve colocar, seguindo o tanto de tilápias e o tanto, né, de peso que eles estão. Mas em todos os tratos ali da tilápia, se eles levarem mais de 15 minutos para comer, eu paro de alimentar. Se não sobrar nada, eu dou mais um pouquinho, para não desperdiçar também as rações, né, e dinheiro, e deixar ali os alimentos sobrarem e ficar ali ensujando tanto o decantador como a água, né, que pode causar ali amônia, alterar o nível de amônia e prejudicar aí na limpeza também, né, no trabalho. E lembrando, tá, alguns pontos importantíssimos na alimentação das tilápias. Se acontecer das tilápias não estarem comendo, né, quais os pontos que você deve verificar? 3 pontos principais que eu acho. Primeiro, o nível de oxigênio. Será que o oxigênio está abaixo, né? Está prejudicando aí deles respirarem e fazer a alimentação? Segundo, a temperatura. Será que está frio, muito frio? Se você tiver um termômetro, é bom. Então, às vezes, você não consegue estar alimentando conforme a temperatura.
vai ter uma tabela explicando, que é um pouco mais complicado de explicar, mas eu vou deixar aí para vocês verem. Se tiver muito frio, não pode dar os 100% que eu coloquei aqui para vocês. Tem que estar diminuindo para eles não sobrarem, né? Que eles comem menos também no frio. A temperatura ideal é de 26 a 28 graus, seguindo algumas orientações de alguns canais também ali da planilha que eu tenho. E o terceiro ponto principal, além do nível do oxigênio e da temperatura, é a amônia. Será que seu sistema está com muita amônia, né? O nitrito está em alta? Então você deve fazer um teste, conforme tem vídeos no canal explicando como fazer o teste aí, também do pH, né, e da amônia, para verificar se não está muito alto e pode influenciar na alimentação também. Fora esses 3 pontos aí, que é mais técnico, né, tem a visão que você pode ter de eles estarem doentes, começar a aparecer manchas, né, algumas deformações na tilápia, pode estar ocorrendo aí e eles não se alimentarem tão bem, né, alimento também em excesso. Às vezes você coloca muito, acha que eles não estão comendo, mas você está colocando a mais do peso, né, conforme foi dito ali do tamanho da ração. Bom pessoal, esse foi o vídeo. Eu sei que muitas vezes a gente não consegue seguir teoricamente tudo que foi dito aqui, porém é só uma base para vocês estarem seguindo, terem uma teoria. Na prática às vezes não é a mesma coisa, eu sei disso, tá? Às vezes dependendo do peixe, do tipo do peixe, não é assim que funciona, mas é uma base para vocês terem. Tem vídeo aí no canal explicando sobre outros assuntos. Se você quiser acompanhar, se inscreve também no canal, deixa o seu like para ajudar. Um grande abraço e até o próximo vídeo.